O Salmo 67 diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Chama atenção para o versículo 4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. E está dizendo que primeiro Jesus vai julgar a terra com equidade. E depois ele vai governar as nações com justiça. Veja a profecia que tem na Bíblia. Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer com esse planeta Terra e com a humanidade, porque elas não conhecem o que está na Bíblia. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a pessoa conhece, ela lê a Bíblia, e quando ela toma conhecimento, e ela crê no que está escrito, então ela fica sabendo que apesar do mundo estar do jeito que está, guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, apesar do mundo estar do jeito que está, olha quantos rumores de guerras que nós temos tido ultimamente. E aqui perto de nós, na fronteira, rumores de guerras, um atrás do outro. Apesar de tanta crueldade, tanta injustiça, tanta coisa ruim neste mundo, mas a Bíblia afirma, está profetizado, que Jesus vai vir e ele vai governar nesse mundo. Ele vai governar as nações com justiça e ele vai julgar todo mundo primeiro. Ele vai julgar as nações. Amém? Amém. E o Apocalipse, se você lê o Apocalipse ele se ocupa de mostrar as coisas que virão a acontecer, como por exemplo, o julgamento. O Apocalipse mostra o julgamento do mundo por Jesus. Ele vai julgar essa terra, e isso vai se dar num período de 7 anos que virão, para simplificar as coisas. Virão 7 anos aí terríveis para a humanidade. Mas Jesus vai tirar os salvos daqui primeiro. Vai ressuscitar os que morreram em Cristo primeiro, e juntamente com os que ressuscitarem em Cristo, os que estiverem vivos serão arrebatados. Aí sim, ele vai começar o julgamento. E esse período de 7 anos, ele está descrito aqui de Apocalipse 6 ao 19. Aí em Apocalipse 19, Jesus volta e ele estabelece o reino milenar. Aí vai se cumprir o que disse, que ele vai governar as nações. Lá de Jerusalém, ele vai assentar no trono que pertence a ele, que é o trono de Davi, o trono de Israel, porque ele é o rei dos judeus. Quando Pilatos escreveu lá numa tabuinha e colocou em cima da cruz, Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus, e ele escreveu em latim, grego e hebraico, aquilo ali foi uma providência de Deus. Os judeus estavam rejeitando o seu rei ali. Mas ele não estava deixando de ser rei e nunca haveria de deixar. Ele vai voltar e vai reinar. Mas antes ele vai julgar as nações. Porque a maldade está demais nesse mundo, a injustiça está demais nesse mundo, e é necessário que ele julgue as nações. E esse julgamento está descrito em Apocalipse do 6 ao 19. Capítulo 19, Jesus volta. Mas a partir daí ele reina 1000 anos, depois tem o juízo final, e depois ainda tem o melhor de tudo, que é a nova terra, o novo céu, a eternidade. Mas quem não quis Jesus, irá ser esquecido no lago de fogo. É o que está escrito no Apocalipse. Mas
A palavra de hoje é para mostrar como que Jesus está hoje. Ontem nós lemos aqui Isaías 52, 53, que mostra que Jesus, ele perdeu sua beleza na cruz. Ele ficou desfigurado de tanto que ele apanhou, de tanto que ele sofreu e ainda foi crucificado na cruz. Jesus, que era um homem perfeito fisicamente. Jesus era belo. Ele tinha beleza e formosura, visivelmente. Mas na cruz, ele ficou sem beleza e sem formosura, porque apanhou tanto que o seu parecer ficou desfigurado. Mas Jesus não parou na cruz, não. Ele venceu a morte e ele ressuscitou. E 40 dias depois ele subiu, para o céu. E como que é a aparência de Jesus hoje? Será que Jesus está lá todo desfigurado ainda? Será que Jesus está lá sem beleza, sem formosura ainda? Não. E é o que nós vamos ver aqui agora. Apocalipse capítulo 1, 9. Diz assim. Apocalipse 1, 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido, aí ele começa a descrever como é a aparência de Jesus hoje, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amém. Amém. Depois pegue a Bíblia e leia Apocalipse capítulo 1 e observe, imagine o que está escrito ali. Porque o que está escrito ali é para se imaginar. Porque quando se descreve algo, quem está descrevendo tem o objetivo que a pessoa imagine como é que é aquilo que está sendo escrito. João, na visão do Apocalipse, a primeira coisa que ele vê é Cristo. Ele viu Jesus não só ressuscitado, mas glorificado e no seu trono no céu. E Jesus não está mais com o rosto desfigurado, com o seu parecer desfigurado, todo machucado, ferido. Jesus agora, o seu rosto brilha como o sol na sua força. Se nós sairmos ali fora e olharmos para o sol, é uma luz muito forte. Os cabelos e a cabeça, branco como a neve, como a lã branca. Olha que interessante. Alguém pode dizer assim: cada um dessas descrições aí tem um significado.
Alguém pode dizer, a cabeça branca, o cabelo branco, isso lembra pureza. Outro pode dizer, isso me lembra eternidade. Mas, seja o que for, o que cada um pensar, João está sendo fiel ao que ele viu. Ele apenas está dizendo, eu vi ele, um semelhante ao Filho do Homem. Significa que o que João estava vendo era um homem na frente dele. E Jesus hoje, apesar de ser Deus, ele continua sendo homem, porque ele morreu como homem, ele nasceu nessa terra como homem, ele ressuscitou como homem, subiu para o céu como homem, e voltará como homem, e está hoje como um homem lá no céu. Jesus não jogou aquele corpo fora. Ele continua com aquele corpo, mas porém glorificado. Os seus olhos, como chama de fogo. Alguém pode dizer, isso me lembra a onisciência, que os olhos de Jesus vê todas as coisas. Um pode dizer isso, aquilo, outro, mas João está sendo fiel ao que ele viu. Os olhos não era uma chama de fogo, mas era como uma chama de fogo. E ele estava com uma roupa comprida, em algumas traduções, vestes talares até os pés, com um cinto de ouro. Alguém pode dizer, ele está vestido como um juiz. Alguém pode dizer, isso significa que ele está vestido como um sumo sacerdote. Ele é os dois. Ele é juiz e é sumo sacerdote também, e é rei, e é profeta, e é Deus e é homem. Veja como Jesus, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém igual a ele. E ele diz para João, o que vês, escreve um livro, manda 7 igrejas. Porque aquelas 7 igrejas eram as igrejas que o apóstolo João supervisionava. O apóstolo João era o bispo daquelas igrejas. E essas 7 igrejas teriam a incumbência de fazer as cópias para todas as igrejas. E foi assim que o Apocalipse chegou até nós, através de cópias. O Senhor Jesus, ele queria nos mostrar como ele é hoje. Porque muitas pessoas, quando se fala de Jesus, a pessoa lembra de Jesus crucificado. E tem que lembrar dele crucificado também. Mas só que hoje, ele não está mais crucificado, ele está vivo. E ele diz aqui, eu tenho a chave da morte e do inferno. Olha que coisa forte. Se o nosso Senhor tem a chave da morte e do inferno, e nós somos dele, e nós cremos nele, nós precisamos temer a morte e temer o inferno? Não. Nós vamos ficar com medo de morrer? Com medo de ir para o inferno? Não. Porque ele tem autoridade sobre o inferno e sobre a morte. Nem a morte pode contra o Senhor, porque ele venceu a morte, venceu o inferno. Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, Jesus. E nós precisamos nos apegar com ele. Note também aqui que João viu 7 castiçais candelabros, né? Isso. Ele diz, ele viu 7 castiçais. Tem Bíblia que diz candelabro, mas aqui está dizendo castiçais. É a mesma coisa. É o que ele viu. Jesus realmente estava desse jeito e no meio de 7 castiçais. Por exemplo, nós temos uma cruz aqui. Se alguém disser, chegar aqui e dizer, eu vi o Eliezer e tinha uma cruz perto dele. Ora, era uma cruz mesmo. É o que a pessoa está vendo, está sendo fiel. Assim também João viu Jesus no meio de 7 castiçais, literalmente falando. Só que esses castiçais estavam ali simbolizando uma coisa que Jesus disse, as 7 igrejas. Jesus, ele está no meio do seu povo. Onde tem uma igrejinha, uma comunidade que considera Jesus como Salvador, Jesus está ali no meio. E não importa nem se tem placa ou não tem a denominação, mas se aquela igreja está rendida ao senhorio do Senhor Jesus, ele está no meio. Nós estamos aqui, tem alguma placa ali? Não, não tem. Aqui é uma casa, não tem uma placa ali, mas Jesus está aqui, conosco, no nosso meio. Amém? Amém. E eu queria
neste momento, dizer para vocês o seguinte: eu vou embora hoje, mas eu vou deixar uma lembrança. Amém? Aqui, ó. Amém. Que é esse simples papel aqui, ó. E esse papel aqui é só para te lembrar do principal que nós ensinamos aqui, viu? Nós ensinamos o quê? Qual foi a coisa principal que nós ensinamos nesses 47 dias? Foi o seguinte, ó, entenda que Jesus está contigo. Se você crer nele, ele está contigo, não é só aqui não. Não é só dentro das igrejas não. Ele está na rua, no trabalho, principalmente dentro do seu lar. Jesus não tira férias, ele não se cansa nem se fadiga. Quando estava nesse mundo, ele se cansou, ele dormiu. A Bíblia diz. Mas hoje não, ele está com o corpo glorificado, ele não se cansa, ele não dorme e nem cochila. Está escrito, não dormita nem dorme, ou seja, não cochila. Jesus não precisa dormir, e ele nos guarda, e ele está do nosso lado. E o que ele quer? Que nós venhamos respeitar a ele com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, para que ele possa nos livrar de muito sofrimento. Muito sofrimento que vem na nossa vida se deve ao fato de nós esquecermos que Deus está presente, está junto de nós, está pertinho de nós, vendo tudo que nós fazemos. Amém? Amém. Então vou deixar esse adesivo. Pedi uma moça para fazer para mim, só que esse adesivo aqui está ruim de tirar, né? Está muito ruim de tirar. Então, o que vocês fazem? Pega uma fita crepe, né? E cola com a fita crepe lá no seu quarto. Viu? Cola lá no seu quarto, lá, ó. Toda vez que você olhar isso aqui, você vai lembrar, ó. Minha vida está no esconderijo do Altíssimo. Minha vida está com Deus. Eu creio nele, ele está comigo. Eu devo orar, eu devo ter comunhão com ele. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu vou pegar. Graças a Deus. Aí. Nada. Amém? Isso é um adesivozinho. Aí vocês vão precisar com certeza colocar uma fita crepe para poder colar na parede. Porque esse adesivo aí está ruim de sair. Amém, Jesus? Amém. Eu não sei, da outra vez quando eu fui embora, eu dei um folheto desse aqui para todo mundo. Se você já recebeu, pode levar outro para você. E quando você sentir de passar para alguém, você passa para qualquer pessoa. Se você não recebeu, leia e guarde esse folheto aqui. Esse folheto aqui, ele descreve o que vai acontecer a qualquer momento com a vinda de Jesus para nos tirar dessa terra. Amém? Leia, de vez em quando, dê uma outra lida, porque nós não podemos esquecer disso aqui. E dificilmente vocês vão achar um folheto como esse. Esse folheto é de 60 anos atrás, veio lá da África. Eu tinha um só, já se decompondo. Eu coloquei ele num quadro e tive que reconstituir ele. Então, dificilmente vocês vão achar um folheto com esse assunto, até nas igrejas aí. Guarda esse folheto, tá? Amém? E fala sobre o arrebatamento. Minha casa vai ser a casa mais forte, tem dois. Dois? Aí, ó. Aí sim. Amém. Amém. Mas você viu o que ele falou. E se tocar no coração.